Paz e luz, irmãos e irmãs. Como é bom ter vocês aqui unidos conosco na escuta da Palavra de Deus. A liturgia desta sexta-feira nos anima a ter coragem, a confiar em Deus e a colocar nas suas mãos o pouco que temos e o pouco que somos. Confiantes na graça de Deus, celebremos na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Há algum tempo atrás, apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso.
Senhor, eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos narra como os apóstolos foram libertados depois de serem açoitados. Eles se sentiram felizes por terem sofrido por causa do nome de Jesus. Continuaram a anunciar o Evangelho sem cessar. Para muitos, isso pode soar um pouco masoquista, sentir-se digno por sofrer pelo nome de Jesus. No entanto, nós sabemos que isso não é masoquismo, é amor. Quem encontrou o ressuscitado percebe que vale mais obedecer a Deus do que ao medo. A fé não é apenas conforto, ela também é firmeza. Há momentos em que fazer o bem, dizer a verdade, viver com coerência, pode trazer incompreensão, mas a Páscoa nos dá coragem. Cristo vive e nós não caminhamos sozinhos. O salmo que hoje cantamos coloca essa coragem em forma de oração. O Senhor é minha luz e salvação, de quem terei medo? A fé pascal é essa luz acesa dentro de nós. Ela não elimina as dificuldades, mas muda o jeito de enfrentá-las. No Evangelho, Jesus vê uma multidão faminta e pergunta: "Onde vamos comprar pão?" Ele não faz essa pergunta porque não sabe a resposta. Ele a faz para educar a fé. Filipe olha para a falta e calcula: não dá. André vê um menino com 5 pães e 2 peixes, mas conclui: é pouco. E nós nos reconhecemos aí. Quantas vezes nós olhamos para a vida e pensamos: o que eu tenho é pouco,
minha força é pouca, meu tempo é pouco, minha paciência é pouca, minha fé é pequena. Só que nas mãos de Jesus, queridos, o pouco se torna suficiente. O milagre começa quando nós entregamos o que temos, mesmo que seja pouco. Assim como multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou a tantas pessoas, quando nós colocamos nosso pouco nas mãos de Jesus, Deus multiplica e faz frutificar. A Páscoa nos chama a viver com essa confiança prática. Nós fazemos a nossa parte e entregamos o resto ao Senhor. Os apóstolos não pararam de anunciar. O menino não guardou para si os seus pães. Hoje, portanto, a liturgia nos chama a 2 atitudes bem concretas: perseverar quando a fé é provada nas dificuldades e partilhar o pouco que temos e somos. Confiemos. O ressuscitado sustenta a igreja e sustenta a nossa vida. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Tu és a nossa luz e salvação. Sustenta-nos quando o medo nos consumir e quando nossa fé for provada. Dá-nos um coração firme e humilde, capaz de permanecer contigo nas dificuldades. Tu conheces as nossas fomes e vazios. Recebe o nosso pouco, o pouco de forças, o pouco de paciência, o pouco de fé, e multiplica, Senhor. Alimenta-nos com a tua presença, renova nossa esperança e faz de nós instrumentos do teu cuidado para os irmãos. Ensina-nos a confiar e a partilhar, que nós não desistamos do bem, nem nos fechemos em nós mesmos, mas caminhemos contigo, como povo pascal, com alegria e coragem. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Permaneça firme na fé e confiante no Senhor. Uma abençoada sexta-feira para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia. Aleluia.